Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Talvez um dos textos que mais prego, já preguei. É um texto que fala muito ao meu coração. Algumas vezes eu leio esse texto, eu sou o profeta. Outras vezes eu leio esse texto, sou a viúva. Cada vez que eu leio, eu me coloco aqui numa situação, ou o profeta, ou a viúva. 1 Reis capítulo 17. Abriu? Amém. Vamos ler um pouco e estudar um pouco a palavra de Deus. 1 Reis capítulo 17, verso 7. Eu não vou ler tudo, porque nós vamos, quem sabe aqui, tomar mais um tempo, mas eu vou até aqui, até o verso 15, 7 a 15. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. E ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que perguntou: pode me trazer um copo d'água numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E então, colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não cessará e não secará, e até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias se dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, porque conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. É impressionante, irmãos, esse texto, e ele sempre me chama a atenção a respeito dessas verdades, que algumas vezes nós e muitos crentes fiéis, crentes firmes, comprometidos e que amam a Deus de verdade, podem estar detidos, parados na vida, com uma situação como essa dessa mulher, uma situação que a vida lhe impôs. Com certeza ela não procurou isto, mas a palavra do Senhor diz que ela estava passando por isso. A vida lhe impôs um peso, lhe pôs limites. E você provavelmente, como eu, você não gosta muito de limites. E se você é sonhador, você gosta de projetar na tua vida, e você quer alcançar isso, e às vezes os limites nos impedem. Impôs limites. Esses pesos, cobranças, dores, frustrações, decepções, sofrimentos, que pode levar a ações e decisões como dessa mulher. Decisão dela de esperar
a morte de todos. Mas um cristão pode pensar isso, um cristão pode chegar numa situação dessa? Infelizmente. Eu perdi amigos de ministério por pressões, situações difíceis, pregando a palavra, conhecendo Deus, mas o que a vida lhe impôs levou a uma situação de tal aflição e de tal angústia que não tinha o que fazer, não havia saída. E para essa mulher, ela demonstra que para ela não tinha outra saída, não havia algo mais a esperar a não ser a morte. Eu vou fazer o que tenho aqui, nós vamos comer e vamos esperar morrer. É o que a gente pode fazer, é o que a gente tem para hoje. Eu não sei se você está, se você já passou, ou se você já chegou num ponto como esse, mas é terrível, e só quem já enfrentou algo assim sabe o que esse texto profundamente está passando. Essa era a situação dessa mulher, dessa viúva, que não havia saída, não havia solução, não havia recursos. Me parece que os amigos também já não, ninguém podia fazer nada, parentes muito menos, autoridades que poderiam ajudá-lo, ninguém podia fazer ou mudar a situação dessa mulher. E quantos por muito tempo murmuram, reclamam, amaldiçoam com palavras e frases que são loucas, insensatas, desesperadoras, naquele momento de tanta angústia. E quem sabe essa mulher indagou tantas vezes com Deus. Quem sabe ela perguntou tantas vezes a Deus a respeito disto. Perdeu seu esposo, um homem de Deus, perdeu seu status social, perdeu a esperança, perdeu tudo. E olhar para uma mulher que é mãe e declarar isto: eu não tenho mais nada o que fazer, e olhar para o meu filho e dizer: olha, vamos esperar. Às vezes nós, por muito menos, deixamos situações nos levar mais rápido. Por muito menos, nós lamentamos, murmuramos, desanimamos, nos afastamos, esfriamos, enfraquecemos e perdemos a fé, a crença. Deus está muito longe, as coisas não têm soluções, e não há outra coisa para não pecar e esperar as coisas acontecerem. É a situação desta mulher. E quantas vezes nós nos tornamos céticos, como essa mulher. Vai lá e faz, me traga água. Claro, água, só ali no poço e pegar. Ah, mas também faz um pedaço de bolo para mim. Aí é outra conversa. Você já está pedindo algo que eu não posso fazer e não tenho. Você não está entendendo, profeta. Eu só tenho para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos esperar a morte, não tem outra saída. Essa é a nossa realidade. E quantos de nós nos tornamos incrédulos? E a incredulidade da dúvida assola a nossa alma. A incredulidade da dúvida assola os nossos pensamentos.
perdemos a firmeza, perdemos a fé, nos enfraquecemos de tal maneira que achamos totalmente incapazes, inúteis, e quem sabe os piores do mundo. É assim ou não é? Ou será que é só com ela? Será que é só com essa mulher? Perdeu a firmeza da fé na palavra de Deus. Nós perdemos a firmeza da fé na palavra por coisas tão menores. Nós perdemos a crença. E parece que o problema não vai se resolver de maneira alguma. Perdemos a consciência cristã. Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós, quem sabe, já pregamos para alguém. Quem sabe alguém numa situação dessa, nós tivemos a capacidade e a misericórdia, a graça de Deus de poder transmitir algo para alguém e mudar a vida de alguém. Mas quando é conosco, mas quando é comigo, a história é diferente, a conversa é diferente, as ações são diferentes. E se nós não temos alguém ao nosso lado, se não temos alguém que possa nos ajudar, alguém de Deus, com certeza o final é triste. Mas nós, nessa noite, olhamos para esse texto e vemos uma mulher numa situação como esta, uma mulher com uma situação impossível, uma situação totalmente com um ponto final. Nós vemos essa mulher sendo desafiada por Deus, sendo desafiadas da sua fé, e ela entende, ela compreende, ela mergulha nisto. E aí então a gente vê ela rompendo os limites do impossível. Uma mulher e seu filho rompe os limites que a vida lhe impôs. Esse é o grande desafio do ser humano: romper os desafios, romper os limites que a vida nos impõe aqui e acolá. Em algum momento os limites se tornam muralhas em nossa frente. Não enxergamos nada a não ser tijolos, pedras, como num corredor que não há onde andar, seguir ou até retroceder. Mas essa mulher, ela rompe os limites da sua situação. E aí está o desafio da prática do crescimento, da prática da maturidade, do desenvolvimento dessa maturidade, da mudança de mente, da prática da mentalidade, quando isso se torna necessário. E quando nós não permitimos isso acontecer na nossa vida, então nós ficamos presos numa caixa, na nossa cabeça, que assola a nossa mente, que abafa a nossa fé, que cega os nossos olhos do sobrenatural, e não conseguimos mudar isto. Mas esse texto há princípios contidos para a nossa vida nessa noite, para romper esses limites do impossível, romper aquilo que tenta nos impor, nos derrubar, nos prender, escravizar, nos destruir.
seja ela pela vida, ou seja ela por questões espirituais. Nós podemos viver estagnados, presos, escravizados, sem esperança. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, como esta mulher rompeu os seus limites, e foi algo, meu irmão, não foi algo sobrenatural, não foi algo num culto de oração, não foi num jejum, não foi Deus falando, vindo diretamente falar com ela. Ela rompeu aquilo que a vida lhe impunha, porque ela não se esqueceu e não deixou a palavra de Deus morrer na sua vida. Nós não podemos deixar que isto aconteça. Então vamos ver quais são esses limites que essa mulher rompeu. Não vou conseguir falar tudo, mas alguns, aquilo que eu puder falar aqui hoje. Princípios, pode marcar aí. Princípios para romper os seus limites dos impossíveis. Você já enfrentou algum impossível na sua vida? Algo que a vida lhe impôs? Coisas que aconteceram na tua vida e você ficou como essa mulher? Quem sabe não pensou num final triste como esse? Mas a vida te prendeu. As situações te limitou. Os limites te amarraram. Eu já vivi essas coisas. Alguém aqui já viveu isso também? Ou tem vergonha de dizer, eu já tive situações difíceis na minha vida? Mas essa palavra vem nos dar esperança e nos levantar conscientemente para viver aquilo que está tão distante de nós. O que nós aprendemos, qual o primeiro princípio que aprendemos neste texto? Obedeça a direção do impossível transmitida por Deus. Obedeça a direção do impossível transmitida por Deus. Verso 9. Diz assim: Elias dizendo à mulher: vá imediatamente para a cidade, Deus falando com Elias, vá diretamente à cidade de Serepta de Sidom, fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Verso 10, ele foi e quando chegou à porta da cidade, encontrou essa viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um copo d'água numa jarra para eu beber? Verso 11, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Presta atenção, a vida dessa mulher estava num rumo de morte, de fim. Tudo havia acabado. Ela foi buscar os gravetos para poder fazer a sua última alimentação. O marido estava morto, as coisas materiais estavam acabadas, não havia mais o sustento de sua família. E tudo isso levou-a à direção da morte dela e de seu filho. A vida tem dessas coisas, de nos tirar da direção correta e nos levar para outra. A vida, ela tenta sempre isto. E quando digo a vida, é a vida. Jesus disse: nós teríamos aflições, nós sofreríamos algumas vezes. E a vida tem disso. Algumas vezes ela tenta nos tirar da direção correta.
Mas aqueles que andam com Cristo e estão nele, estarão sempre atentos à voz do Senhor, que certamente virá nessas horas para direcionarmos a direção da rota correta, para rompermos os limites do impossível. Até aqui, nada de esperança, nada que pudesse mudar a vida dessa mulher. E quando nós olhamos o texto, ela age primeiramente pelo natural, o homem natural. Nós somos o quê? Naturais ou espirituais nós somos? Somos espirituais, mas também somos naturais. E nós lutamos para que o espiritual sempre prevaleça. Mas nos momentos difíceis, quantos são sucumbidos pelos problemas e deixam o natural falar mais alto do que o espiritual? Essa mulher, ela responde ao profeta Elias. Meu irmão, era conhecido na terra. Elias, o homem mais brabo espiritualmente falando naquele momento. E ele diz: vai lá, pega a água. Depois ele diz: olha, aproveita, faz um bolinho para mim. E ela responde: olha, eu não posso fazer isto. O que eu tenho é só para mim e para o meu filho. Quantas vezes diante de uma palavra de vida, de transformação, de poder sobre a nossa vida, vinda de Deus, através da palavra, através da mensagem pregada, através de algo que Deus vem trazer para a nossa vida, nós olhamos para isso, ouvimos e dizemos: isso não é para mim agora. Você não entende, a minha situação é muito pior do que isto. Não vai ser eu fazendo alguma coisa, eu deixando de ter algo para mim, fazer algo, obedecendo a palavra de Deus, é que vai mudar a minha vida. Buscai primeiro o Mateus capítulo 6, verso 33. Guarde isso. Crente que não sabe guardar pelo menos alguns versículos, meu irmão, está complicado, hein? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas as coisas que vêm depois disso, lhe serão acrescentadas. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Você quer obedecer a direção do impossível e viver o impossível? Algumas vezes Deus vai falar com você como se estivesse exigindo aquilo que você não pode fazer, como se estivesse tirando aquilo que você tem. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, se você aprender a ouvir a voz de Deus e aprender a dirigir-se na direção de Deus, se abnegando de alguma coisa em prol da obediência à palavra de Deus, você viverá milagres. O problema é que quando nós vivemos situações difíceis, nós somos orgulhosos, mesquinhos, soberbos, porque nós queremos para nós não queremos perder o pouquinho que temos, nós não queremos abrir, não queremos entregar o pouquinho que temos. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, não morra pelo pequeno, não morra pelo pouco, não perca aquilo que é precioso na tua vida por algo que não tenha tanto valor. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós estamos deixando de viver o maior,
o impossível, transformações, mudanças, bênçãos de Deus, porque ficamos presos àquilo que para nós é a nossa vida. Presta atenção, a vida da mulher estava naquele punhadinho de bolo. Ela queria ter mais um tempo de vida, quem sabe alguma coisa ainda pudesse acontecer. Mas ela rompe os limites dela, e ela decide ir em direção ao sobrenatural. Isso é uma decisão minha e sua. O profeta só disse a ela: vai e faz, porque o Senhor não vai deixar faltar. A decisão é minha e sua. Cabeça, pensar, conhecer a palavra, conhecer Deus. E quando isso, meu irmão, se realiza na nossa vida, em favor daquilo que é impossível, que é sobrenatural, que desapegamos daquilo que é natural para viver o sobrenatural, então haverá milagres e rompimentos daquilo que prende, aquilo que segura, aquilo que pesa, aquilo que limita a sua vida abundante nessa terra. Está entendendo? Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Ele veio para isto, para também nos dar isto, vida abundante. Mas para viver a vida abundante, nós temos que nos desprender daquilo que é natural. Você está preso ao quê? A homem, a mulher, a bens, a projetos, a uma vida melhor nessa terra. Você está preso a essas coisas. Você está preso ao seu descanso, ao seu conforto. Pois Deus hoje, como moveu Eliseu para abençoar aquela mulher, todas as quintas, todos os domingos, todas as vezes que nos reunimos aqui, Deus prepara um profeta para declarar uma palavra de vida sobre a tua vida, para abençoar você. Mas a bênção só será eficaz na sua vida se você beber, comer, possuir essa palavra e vivê-la, rompendo em direção àquilo que é impossível, através da obediência. Ela obedeceu. Ela obedeceu. Ela agiu naturalmente? Agiu. Mas logo, o homem espiritual levantou a mão e disse: opa, peraí, tem coisa aí. O Espírito, olha, tem coisa aí. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua situação. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, viu, meu irmão? E Deus vai derramar um grande avivamento, eu creio nisso em nome de Jesus. Mas Deus também, nessa imposição do inferno em todos os lugares, Deus levanta as suas mãos para o seu povo,
e Ele vai fazer diferença, vai ser o diferencial nessa vida, nessa terra, irmãos, e todos verão que Deus é Deus no meio do seu povo. Haverá prosperidade para aqueles que ouvirem e buscarem a direção de Deus. Haverá vida abundante, mesmo nos caos, mesmo nos desertos, haverá uma vida abundante de Deus para aqueles que crerem. O milagre está prestes a acontecer na nossa vida, mas nós precisamos ir em direção, confiar nessa palavra, mergulhar fundo nela, para que possamos desfrutar de todo o poder e glória que ela tem para cada um de nós. Amém, meu irmão? Rompendo. E aquilo que o profeta diz foi desafiador. Foi desafiador, ela foi desafiada. Ela foi desafiada na sua esperança, na sua confiança, na sua fé, naquilo que ela proferia. E hoje Deus está desafiando eu e você a tomar um passo de fé e acreditar de que é possível, acreditar de que será, acreditar que Deus está olhando por você e que Deus está cuidando. Ele mandou o profeta em outro lugar, numa terra distante, até ela, para que ela pudesse viver o sobrenatural. Quer ser curado? Quer que a tua vida mude? Quer sair dessa mesmice? Quer sair desse Deus, eu não posso, eu não tenho. Ai Deus, a vida é assim, eu nasci desse jeito. Ai, minha cabeça não muda. Eu sou depressivo a vida inteira. Eu sou fraco a vida inteira. Em nome de Jesus, muda isso na tua vida. Deus não me ama. Deus não me ama. Ama o pastor, ama tal, ama, Deus não me ama. Ele te ama. E a Bíblia não diz que Ele move céus, Ele move terra em favor dos seus. Deus está se movendo a favor de você. Deus está movendo o que é necessário para a sua vida, para que você possa voar. O Senhor quer nos levar para os lugares mais altos, pelas asas do Espírito, aleluia. Oh, meu irmão, Deus quer que nós voemos para os lugares mais altos, espirituais da nossa vida. Deus, Ele deseja isso. Mas essa mulher rompe a sua cabeça, rompe a sua mente, os seus pensamentos, sua mentalidade, para viver o sobrenatural. Que Deus, em nome de Jesus, nossa mente seja rompida, nossos pensamentos contrários à sua seja retirado da nossa cabeça. Que o filtro do teu Espírito, Deus, comece, Deus, através da sua palavra, das orações, através da busca, nossa mente seja transformada, e a nossa mente se transforme em mente espiritual, mentes que não tem limites, meu irmão, porque o natural tem limites, é quadradinho, é caixa, mas o espiritual, o sobrenatural, não tem fronteiras. Tudo é possível. A Bíblia diz tudo. Meu irmão, você já pensou nisso? Tudo. Diga assim: Deus me diz na sua palavra que para mim tudo é possível. Se eu crer, tudo é possível. E eu quero viver esse impossível, e quero romper, anulando a minha mente, em nome de Jesus, todo pensamento fraco, debilitado, de fracasso, de limites, de impossibilidades. Eu troco em nome de Jesus.
pela fé e pelo conhecimento da palavra, e pelo Deus que eu sirvo, por uma mente sobrenatural, sem limites, onde Deus pode fazer tudo que para mim era impossível até aqui, mas hoje o impossível já não é mais, porque o Deus de todas as coisas está agindo a meu favor, e hoje veio até a mim para que eu pudesse romper a minha vida. Essa porta de trabalho que não abre, pelo amor de Deus, vai abrir em nome de Jesus. Essa porta, meu irmão, dessa angústia, dessa tristeza, desse peso, vai sair em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus. Meu irmão, essa porta, meu irmão, que te limita, minha irmã, de buscar os teus sonhos, de buscar aquilo que você deseja e que é bom para a tua vida, e que é bom para a tua casa, para a tua família, e é bom para os céus, e glorifica a Deus. Tudo tem que glorificar a Deus, porque aquilo que nós buscamos não glorifica a Deus, não vem, mas se glorifica a Deus, vem, porque a glória é dele. Ele não compartilha a glória dele com ninguém, meu irmão, e se isso que você busca é para a glória dele, e se você faz, se você rompe quem você é, o que você pensa, para viver aquilo que Deus pensa de você, então já é seu, já chegou. Mas não fique com dó de trocar um pouquinho pela grandeza de Deus. Não fique apegado a esse negocinho não. Ai meu Deus, tem que solta. Vai lá e faz o bolinho que Deus pediu e dá para Ele. Entrega o seu bolinho para Deus. Entregue seu bolinho. Entrega. O que você não entrega? Sentimento? Um amor da vida? O que você não entrega? Fraqueza? O que você não entrega? A dar o melhor para Deus, quem sabe, por não dar o melhor para Deus, que é o bolinho, meu irmão, servir a Deus com o nosso ser, com toda a nossa essência, com toda a nossa vontade, significa aquilo que a mulher fez. Ela deu o que não podia, a única coisa que ela tinha, ela deu. Você fica dando sobras para Deus, o milagre não chega. Se você vive dando as sobras para Deus, é o que você está tendo, sobras. Como aquela mulher Ciro-fenícia. Mas quando ela entendeu e entregou tudo, vai ter o melhor. Vai ter o melhor. Pare de dar sobras. O que você tem? Tem gente que não tem coragem de entregar os filhos para Deus, porque sabe que será que pode acontecer? Meu irmão, entregar os filhos para Deus de verdade é a melhor coisa que o pai ou a mãe pode fazer pelo seu filho. Ai, meu filho pode ser pastor. Não. Qual é o seu bolinho? Eu vou terminar aqui no primeiro ponto, depois a gente vê os outros 9. Qual é o seu bolinho? Qual é o seu bolinho? Qual é? Obedeça a direção do impossível que Deus está transmitindo para você hoje.
vá para casa. Eu vou falar aqui a palavra do profeta. Vá para casa, pegue o seu bolinho, faça o seu bolinho, não para você, entregue a Deus, dê a Deus, dê a Deus, e então vai sobrejar, vai abundar, multiplicar sobre a tua vida a bênção de Deus. Então as coisas vão acontecer sobre a tua vida. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui, se você quer receber isso, põe a mão na tua cabeça ou no teu coração, aí você que está em casa, em nome de Jesus, e diga: Deus, eu quero o melhor do Senhor para a minha vida. Eu vim aqui nessa noite pegar nos gravetos para voltar para casa e fazer alguma coisa, continuar minha vida como está, sem transformação, sem mudanças. Mas hoje eu volto para casa, não só com os gravetos, mas por obediência, para fazer o melhor e entregar o meu bolinho, entregar a única coisa que eu tenho para o Senhor. E eu sei, conforme essa palavra, eu estou rompendo os limites dos meus impossíveis para viver o sobrenatural do Senhor. Eu e a minha casa serão abençoados. Toda a minha vizinhança, todas as pessoas que me conhecem e que me conhecerão, saberão que um dia eu decidi romper na minha vida para viver o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele.